somos nós, né? Para dizer não para Deus. O próprio Paulo ele vai dizer lá em livro de... Me falha a memória, Paulo ele vai dizer... Eu esqueci o livro, mas Paulo vai dizer assim: já estou crucificado em Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo, ele vive em mim. Aleluia. Se Paulo, ele lançou essa palavra dizendo que ele já não fazia mais a vontade dele, por que nós temos que fazer a nossa vontade? E Paulo é um homem bem conhecido na Bíblia Sagrada, um homem que não andou com Jesus, mas como teve encontro com Jesus, mudou a história dele. E se nós queremos que Deus ele muda a nossa história, nós temos que ser obedientes e sensíveis à voz do Senhor. Voltei e falei para a missionária: irmã, Deus falou comigo lá em cima, e eu vou trazer a mensagem, porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Amém? Agradeço ao Senhor pela vida da minha esposa, Diaconisa Tamires, minha sobrinha, pastora Débora, meu sobrinho Davi, minha filha Sara e meu filho Miguel, que nos acompanhou nessa noite. E eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, no nome do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, me acompanha aí. Hoje é o terceiro dia, né, missionário? Segundo dia? Benção. Segundo dia da campanha, né? Estamos aqui onde Deus tem nos colocado. O próprio Jesus, ele vai falar uma certa feita para um homem que falou: Jesus, eu quero te seguir. Jesus olha para aquele homem e fala: você tem certeza que você quer me seguir? Mas eu tenho um recado para você. A raposa ela tem os seus covis. Os pássaros, ele tem os seus ninhos. Mas o Filho do Homem tem meia hora de descansar a sua cabeça. Jesus estava dizendo: hoje estou aqui, amanhã eu estou lá, estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Porque Jesus ele vem 100% homem e 100% Deus. Mas o propósito era do próprio Deus. E o propósito de Jesus ele não parou, irmãos, ele continua sobre as nossas vidas. Porque Jesus ele tem um plano perfeito sobre a minha e a sua vida. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Haverá sofrimentos, mas a Bíblia diz que no mundo Jesus sofreu aflições, mas foi vencedor. E você será vencedor também. Não importa o que você esteja passando, não importa a peleja que você está travando, mas Jesus ainda está no controle, porque uma promessa foi feita para você. E a maior promessa que eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, minha irmã, é a promessa de morar no céu. E se você tem essa promessa, não se preocupe, porque a sua coroa, Jesus já reservou. Porque a Bíblia diz: aquele que for até o final, esse sim receberá a coroa da vida. Então é necessário ir até o final. Abre a sua Bíblia aí, no nome do Senhor Jesus, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, seu versículo 1. Vou estar lendo alguns versículos aqui no nome do Senhor Jesus. Me acompanha aí, no nome do Senhor Jesus. Que diz bem assim, seu primeiro versículo do capítulo 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias derramarão a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do vento. Da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não te descanso a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Pode se sentar, você que está de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, estamos diante de uma mensagem aonde a palavra de Deus vai dizer que esse homem por nome de Salomão, ele é um dos escritos desse livro de Eclesiastes. Mas a Bíblia vai nos narrar
não o próprio nome de Salomão que traz essa mensagem. Vai se narrar no primeiro capítulo de Eclesiastes que quem está trazendo a mensagem é o pregador. Não traz especificamente o nome de Salomão, mas fala do pregador. Essa mensagem do livro de Eclesiastes, nós vamos ver uma passagem da vida de Salomão, aonde está chegando o fim do seu reino. A Bíblia diz que Salomão, ele foi um homem muito abençoado por Deus, pois Salomão, ele vem de uma genealogia ali de Abraão. Nós sabemos que a primeira promessa que Deus ele vai fazer foi para Abraão, e de Abraão nós entendemos que os familiares vão chegar até a vida de Jessé, pai de Davi, e nós sabemos que Davi ele era o pai de Salomão. Tanto que a promessa de Deus para a vida de Abraão foi primeiramente dizer para Abraão: Abraão, saia do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não pensa duas vezes, missionário, é sensível à voz de Deus e resolve abandonar a sua família e viver os propósitos de Deus. Quando nós lemos esse texto, talvez algumas pessoas vão imaginar, mas como assim? Abandonar a família para viver os propósitos de Deus, sendo que Deus ele vai restituir que a família é o maior bem sobre a vida do homem. Mas Abraão sabia o propósito que Deus tinha. Não especificamente Deus estava cuidando apenas de Abraão, mas Deus também estava fazendo uma promessa para toda a sua família. Tanto nós vamos ver que quando Abraão ele vai sair de dentro da casa do seu pai, um dos motivos que Deus arranca ele lá de dentro foi por causa da idolatria. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Porque nós entendemos, ou nós servimos a Baal, ou nós servimos ao nosso Deus. A Bíblia vai dizer que um certo dia Elias, ele vai convidar o povo de Israel, que já estava cego espiritual, para subir até o Monte Carmelo. E lá, primeiramente, Elias, ele vai chamar o povo para entender o propósito de Deus sobre a vida deles. Por algum tempo, aquele povo se esqueceu que Deus tinha um grande projeto sobre a vida daquele povo. Um povo aonde Deus, ele tem uma promessa de ir para uma terra que manava leite e mel. Um povo que durante um tempo é escravizado, agora Deus arranca de dentro do Egito e faz viver as suas promessas. Mas se der passado o tempo, esse povo vai se esquecer o Deus que te arrancou da mão do escravo, que escravizava eles. Pois a Bíblia vai dizer que quando Elias ele vai desafiar ali aquela mulher e aquele homem que servia a Baal, primeiramente Elias vai dizer para o povo escolhido de Deus a seguinte palavra: até quando vós irá se rodear de dois pensamentos, ou servir a Baal ou servir ao nosso Deus? Quando Deus ele desce fogo do céu, o povo vai entender que Deus ainda era com eles. Porque a Bíblia diz que Elias ele vai desafiar aqueles que adoravam um Deus que tinha ouvidos, mas não ouvia, que tinha braços, mas não estendia, que tinha olhos, mas não via. Mas o nosso Deus não, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão abertos sobre a face da terra. Então, nessa noite eu gostaria que você entendesse que os olhos do Senhor estão atentos a você. E se nessa noite você entrou aqui disposto a viver os propósitos de Deus, eu tenho um recado do céu para te dar. Deus não se esqueceu de você, porque a promessa dele ainda está de pé sobre a sua vida. Estou sentindo a presença de Deus. A Bíblia diz que agora, quando Abraão ele sai também da sua parentela e vai ver o propósito de Deus, lá na frente nós vamos entender que ali vem da sua genealogia o Jessé, que é o pai de Davi. Davi nós entendemos que era um jovem que estava no pasto, que para muitos não valia de nada, só prestava para tomar de conta daquelas ovelhas malhadas que ninguém queria tomar de conta. Mas ali nós vemos um jovem obediente que tanto obedeceu o seu pai e ganhava experiência com Deus. Tanto que quando alguém vai ver Davi querendo desafiar aquele que vem desafiar o povo de Israel, um homem por nome de Golias, ao
Alguém vai olhar para Davi e falar: meu filho, ele vai te engolir vivo. Mas Davi vai dizer e deixar bem claro para aquele povo que dizia isso para ele: eu tenho experiência com Deus, porque quando eu tomava de conta das ovelhas do meu pai lá no pasto, veio um leão para poder matar e eu tomei ele pela barba. Veio um urso para poder tragar e eu matei ele. Sabe o que é isso, meu irmão? Nós entendemos que não precisa ninguém saber das suas experiências que você tem na Deus, não. Deixa alguém olhar para você e dizer: essa daí não presta para nada, essa daí não vale nada. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? O particular que eu tenho com ele é diferente. A gente eu vou dar estratégia para ele derrubar. Quando o gigante desafiar, aquele cai por terra, porque toda arma forjada contra o povo de Deus não prospera. Vai ser amaldiçoada. Toda arma forjada não prosperará contra a igreja do Senhor. E toda língua que se levantar vai ser amaldiçoada. A Bíblia diz que agora, quando Jessé ele recebe a notícia que um dos seus filhos vai ser escolhido de Deus, ou seja, já foi escolhido de Deus, ele passa os robustos, fortes, os que tinham presença fisicamente. Mas o próprio Deus ele vai dizer para Samuel: meu filho, aqueles ali, vocês aí homens estão acostumados a olhar por fora, mas eu não olho por dentro. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: Deus sabe. Alguém olha você por fora e fala: isso daí não vai adiante, mas Deus está olhando por dentro. Tem propósito de Deus na sua vida, minha irmã. Tem propósito de Deus na sua vida, irmã. Te prepara, porque o que Deus quer fazer, alguém vai ter que olhar e vai dizer: eu quero esse Deus também, porque verdadeiramente Ele ama a vida dele. Vamos lá. Davi ele faz parte da promessa de Abraão. E a Bíblia diz que agora Davi ele foi escolhido. Mas a história vai dizer que Davi ele não vai se assentar de primeira mão quando Deus escolhe ele ali na frente do seu pai e dos seus irmãos. Quando Samuel vai ungir ele, não. Se demorou um tempo para ganhar experiência. Porque a própria Bíblia diz que um bom obreiro é aquele que sabe manusear a espada para que não venha se envergonhar. Então, tudo para começar a nossa vida é necessário ter um processo, ter um preparo, para que lá na frente nós venhamos entender que Deus sempre foi conosco. Então, irmãos, quando Deus nos escolhe para uma grande obra, é devagarinho, é passo a passo. Lá na frente nós entendemos o que Deus queria sobre as nossas vidas. Davi se assentou no trono, se assentou, mas teve um processo para que ele viesse se assentar. Mas só que a história vai dizer que Davi, ele não foi escolhido apenas para ficar sentado, não, de pernas cruzadas. Davi, ele foi escolhido para ir para a peleja, porque a Bíblia diz que toda vez que Davi saía para a peleja, Deus era com o povo de Israel, e o povo saía vencedor. Tanto que nós vamos ver que Davi agora, ele é rei, e é um homem que peleja. E a Bíblia diz que agora, um certo dia, Davi, ele vai indagar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu vou levantar um templo para adorar. Sabe o que Deus vai dizer para Davi? Davi, não se preocupa não, filho. Os seus eu cuido. Eu tenho promessa não apenas na sua vida, na família toda. Você foi escolhido para ser rei, mas para sair a peleja. Deixa que os que estão vindo depois, Davi, eu levantarei para poder erguer o templo do Senhor. E quem que era esse homem que iria erguer o templo do Senhor? O filho de Davi, por nome de Salomão. A história vai dizer que Salomão, na idade de 25 anos de idade, um jovem ainda, ele aprendeu com seu pai. Ele viu que Deus já tinha chamado Davi de segundo o seu coração, mesmo com as suas falhas. Nós vamos ver lá a história de Davi, que Davi ele também pecou contra Deus. Mas o que eu vejo mais interessante, se não me falha a memória, no livro de
onde Davi ele vai se derramar aos pés do Senhor e vai dizer para o Senhor: Senhor, pode me arrancar tudo, a minha riqueza, o meu trono, os meus empregados, me arranca tudo, mas só não arranca de mim o seu Espírito. Sabe o que é isso, meu irmão? É entender que o homem ele vai errar, ele vai pecar, mas quem é sensível à voz de Deus, entende que sem o Espírito do Senhor, nós não somos nada. O coração de Deus, ele estremece e nos dá uma nova chance para se levantar. E a história diz que ali sim Davi ele foi perdoado, mas a Bíblia diz que a espada não se apartou da sua casa. Nós conhecemos a história que houve muitas desgraças dentro da casa de Davi, tanto que o seu próprio filho ele se faz de bonzinho para entrar na graça do povo, e ali ele veio tentar roubar o trono do seu pai. Mas a história do Senhor vai nos dizer que Davi era segundo o coração de Deus, e nem por isso, por causa do pecado, do erro de Davi, Deus lançou mão de Davi, não. A Bíblia diz que Davi ele teve que correr, teve que se esconder na caverna de Adulão, e a palavra do Senhor vai dizer que quando Davi chega dentro daquela caverna, Davi encontrou homens piores do que ele, encontrou pessoas endividadas, encontrou pessoas enfermas, encontrou pessoas que saíram corrida. Mas a Bíblia diz que quando Davi chegou ali, Davi começou a entender o propósito de Deus. Talvez Davi se achava um homem que não prestava mais para nada, um fujão, um pecador, um homem que não servia mais para fazer a obra do Senhor. Mas Davi chegou e se ajuntou com aqueles que também eram pecadores, e a Bíblia diz que dentro daquela caverna foi aonde saiu um dos maiores exércitos do Senhor, e Deus ainda usou aqueles homens para ser mais do que vencedor. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Deus está dizendo: pecadores nós somos, vamos errar enquanto nós estivermos nessa terra. O que nós não podemos perder é a essência do Senhor. O que nós não podemos perder, irmão, é pedir a misericórdia do Senhor. Nós temos que se arrepender. Quando nós se arrependemos, a Bíblia diz que Deus ele é fiel para nos perdoar. E a Bíblia vai dizer que agora Salomão ele vai escrever esse livro. E Salomão ele está dizendo uma parte da sua vida, ou talvez quase toda a sua vida, porque Salomão ele começa a reinar. Salomão ele vai muito bem no seu trono. Tanto que em primeira mão, quando Salomão ele vai receber o trono da parte de Deus, pós o seu pai Davi, Salomão ele vai pedir para Deus sabedoria. Deus ele vai falar para Salomão: me pede o que quiser, Salomão. Salomão falou: Senhor, me dê sabedoria para eu lidar com esse povo. Sem sabedoria da parte de Deus é impossível lidar com alguém. E Salomão pediu sabedoria. Salomão teve sabedoria. Salomão vivia debaixo de uma promessa, escolhido e ungido de Deus, fazia parte da casa de Davi. E a Bíblia diz que agora Salomão ele vai reinando. Um certo dia, duas mulheres aparecem para Salomão e começam a chorar as duas, e fala para Salomão: Salomão, ó rei, essa noite aqui, ó, nós estávamos dormindo com as nossas crianças. Essa mulher aqui, ó, ela rolou dormindo em cima do seu filho recém-nascido, e ali ele veio falecer. E na madrugada eu estava bem adormecida, ela tomou a minha criança e falou que essa criança era dela, e deixou o menino morto para mim. Salomão agora, como tinha pedido sabedoria para Deus, agora Salomão precisava lidar com aquela situação. Da onde vinha a situação terrível daquela para Salomão resolver? A Bíblia diz que Salomão ele vai colocar aquelas duas moças e a criança na sua frente e vai falar bem assim: eu tenho uma solução para esse problema. Pega essa criança e vamos serrar ela ao meio. Quando nós serrar essa criança ao meio, vai metade para uma mãe e metade para a outra. E a Bíblia vai dizer que a verdadeira mãe, ela chorou, as lágrimas se escorreu. E sabe o que ela disse? Não faça isso, rei. Eu entrego essa criança para essa moça. Sabe o que Salomão veio dizer? Salomão falou: agora sim eu entendi de quem é esse filho. Que só a mãe
Salomão. E Salomão entendeu que a mãe que entregou o filho para outro que era a verdadeira mãe. E Deus deu sabedoria para Salomão resolver aquele problema. Salomão, ele era um homem que Deus confiou na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que agora Salomão, na sua velhice, quase encerrando a sua carreira no trono, os seus dias de trono, Salomão ele começa a repensar e olhar para a sua história de reinado. A palavra do Senhor vai dizer que Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Mas quando chegou nessa parte das mulheres, foi aonde Deus começou a desagradar o reinado de Salomão. Porque a Bíblia diz que Salomão agora, ele vai se envolver com mulheres estrangeiras, mulheres que serviam a outros deuses. E como eu falei no começo, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus agora ele vai ficar com seu coração magoado, porque Deus entendia o propósito que ele tinha sobre a vida daquele homem, sobre os seus familiares, pela geração que ia vir depois do seu filho. Mas Salomão estava estragando tudo. Mas Deus ainda vai dar uma chance para Salomão se arrepender, para que pudesse dar continuidade na promessa que ele tinha sobre a vida daquela família. E a Bíblia vai dizer que agora Salomão, no final da sua vida, Salomão ele veio idolatrar. Mas o que eu estou dizendo aqui nessa noite é muito sério, irmão. Deus tem promessa na minha e na sua vida. Jamais Deus ele se arrepende de uma promessa que ele faz sobre a nossa vida. Mas o que acontece? O ser humano, a Bíblia diz que o homem tem um coração enganoso. E quando o nosso coração se engana, se nós não pedir sabedoria para Deus, é perigoso pecarmos diante de Deus e Deus acabar nos deserdando. Como assim, evangelista? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriarão no final, mas aquele que receber a sua coroa e tem uma promessa, esse sim vai ter o final. Salomão ele tinha uma promessa, ele tinha, mas Salomão também pecou. E qual é a diferença de mim e de você, irmão? Nós vamos errar, mas temos que pedir perdão, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi assim na vida daquela moça, aonde colocaram ela no meio de um monte de homem, todo mundo com pedra na mão, dizendo: vamos matar, porque a lei diz quem adultera, a lei vai falar que ela tem que morrer apedrejada. Jesus ele chega, olha para aquela mulher, olha para aqueles homens, e Jesus lança uma palavra que talvez aqueles homens nunca iriam esperar em relação àquela moça, e diz: quem não tem pecado, ou seja, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aquela mulher com a sua cabeça baixa, esperando a primeira pedrada para poder começar a esfalecer. Ela percebe que nenhuma pedrada é lançada sobre a vida dela. Mas agora Jesus vai olhar e vai falar para aquela moça: moça, levante a sua cabeça. Quando ela levanta a cabeça, Jesus fala: cadê os seus acusadores? Ela fala bem assim: não tem nenhum acusador. Jesus fala: muito bem, moça, eu também não te acuso não. Sabe por quê? Jesus está dizendo nessa noite: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nenhum mal te sucederá. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, irmãos. Mas a maior promessa que nós temos é que Deus ele vai nos dar vida e vida com abundância. O que Salomão estava dizendo aqui? Que lançar os pão sobre as águas, depois de muitos dias ele retornará. Salomão estava falando sobre uma fé. Salomão estava falando sobre algo que se esperava, mas não via. No próprio livro de Hebreus, do seu capítulo 11, o seu versículo 1, vai dizer: a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas que se esperamos. Quando falamos em fé, eu me lembro de uma mulher, a mulher cananeia. A Bíblia diz que essa mulher, ela era uma estrangeira. Isso está no livro de Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao 28. Que quando Jesus está passando naquela cidade, aquela mulher, ela corre em direção a Jesus e vai dizer para Jesus: Senhor, eu preciso que o Senhor cura minha filha, porque a minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Jesus ele vai olhar para aquele povo e vai dizer para aquela mulher: mulher, eu não posso tirar da boca dos meus para dar aos cachorrinhos. Aquela mulher ela
automaticamente com um ato de fé, dizendo: mas Senhor, eu entendo que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na cabeça dos seus senhores. Jesus olha para o ato de fé daquela mulher e fala: vai, mulher, a tua fé te salvou. Nem aqui dentro de Israel eu tenho tanta fé. Jesus estava dizendo que aquela mulher estava disposta, ela saiu da sua casa pronta para receber o milagre. Sabe o que Jesus está dizendo através desse texto? Eu sei que você saiu da sua casa pronta para viver o milagre. Alguém olha para você e diz-me assim: será que realmente Jesus está pronto para entregar aquilo que ela quer? Será que realmente a fé dessa mulher vai abalar o coração de Jesus? Jesus está dizendo: haverá sinais, haverá sinais, haverá sinais, haverá sinais. Glória a Deus. Aleluia. Quando se falamos em fé, o que Salomão queria dizer em lançar o pão sobre as águas, lançar a semente, ele está falando em fé. Porque a Bíblia diz que nós semeamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, nós estamos nesse culto abençoado. Eu tenho certeza que você só não veio buscar pela sua vida. Tem pessoas na sua casa que você tem buscado pela vida dela. E sabe qual é o nome disso? Se chama fé. Através da sua fé haverá sinais. A Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 43, sobre a história de um homem por nome de Jairo. Quem é que conhece a história de Jairo? A história de Jairo vai dizer que a filha dele, ela estava doente. Jairo era um homem da sinagoga, um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade, mas ele entendia que aquela situação, só quem poderia fazer um milagre era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele está passando. Jairo, ele vai dizer: eu preciso ter encontro com esse homem. Eu nunca me deparei com ele pessoalmente, mas eu ouvi falar que ele é o dono do milagre. E a Bíblia vai dizer que agora Jairo vai até Jesus, se encontra com ele e fala: Senhor, a minha filha está em casa, à beira-morte. A Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele vai olhar para Jairo e automaticamente Jesus, ele está pronto para fazer o milagre, porque ele sabia que daquele homem estava saindo virtude, fé. Mas só que a história diz que naquele intervalo vieram pessoas para dizer: Jairo, não importuna o mestre, a sua filha acabou de falecer. E a Bíblia diz que agora Jairo fala: Senhor, eu tenho autoridade também, Senhor. Lança apenas uma palavra, Senhor. A Bíblia diz que Jesus fala: Jairo, vou até a sua casa, Jairo. E alguém vai dizer para Jairo mais uma vez: Jairo, não importuna, sua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. Em outras palavras, Jesus não vai fazer nada. A palavra do Senhor vai dizer que Jairo vai. E quando Jesus, ele chega ali, Jesus reserva alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e Jairo, e vai entrar dentro da casa. E Jesus vai falar: a menina dorme. Jesus vai repetir: a menina dorme. Jesus não falou que a menina estava morta. Enquanto alguém lá fora dizia que ela estava morta, Jesus lá dentro estava dizendo: a menina dorme. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto alguém lá fora fala que você carrega uma fé morta, aqui dentro Jesus está dizendo: eu estou trabalhando. Enquanto alguém está olhando para você e fala: por que ir para um ciclo de oração não vai acontecer nada, Jesus está dizendo: estou trabalhando através da sua fé. Enquanto alguém olha para você lá fora e fala: para quem está no culto de domingo, no culto de quarta, de quinta, para que isso? Ficar preso dentro da igreja. Jesus fala: estou trabalhando a sua fé. E quando Jesus entra dentro daquela casa, Jesus, ele vai olhar para os seus discípulos, vai olhar para Jairo e olha para aquela menina e diz: Talita cum, que traduzindo quer dizer: eu te ordeno, levanta-te. Talita cum,
eu te ordeno, levanta-te. Jesus está dizendo, se entrou alguém aqui caído, hoje vai sair daqui de pé. Porque eu já pude perceber que o Espírito do Senhor está nesse culto. Eu já senti, já cheguei a sentir na presença. Lá em João, capítulo 3, verso 30, vai dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque a obra é dele, quem faz é ele. Quem está no controle ainda é ele. Quem opera ainda é Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz bem assim: aonde está o Espírito, a liberdade. Aonde está o Espírito, a liberdade. Então Jesus está dizendo: tu tem total liberdade para adorar, porque o Espírito já está bailando na casa. O Espírito do Senhor se faz presente. Aonde está o Espírito, a liberdade. Alguns dizem por aí, eu já ouvi pregadores dizendo por aí, eu vou dar 1 minuto para você adorar. Mas nessa noite eu vou fazer diferente. Adore quanto tempo você quiser. Adore quanto tempo você achar que Jesus tem que ser digno de ser adorado. Não foi assim quando Jesus se deparou com aquela mulher do poço de Jacó? Aquela mulher falou para Jesus: Jesus, ó, o meu povo diz que o lugar de adorar é em cima dos montes, mas o povo aí embaixo aí, ó, dizem que o negócio tem que adorar lá dentro da cidade. Jesus fala: não, minha filha, nem em cima e nem lá embaixo, porque a hora é essa, porque o Pai está atrás de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade é Espírito. Se Jesus é Espírito, aonde está o Espírito? A liberdade para adorar. A liberdade nessa noite para adorar, irmão. A liberdade para adorar nessa noite, irmão. A liberdade, evangelista, eu não senti nada. Primeiro você adora, depois você sente. Primeiro você adora, depois você sente, irmão. Alabracé que me toca, mando rega, alabracé. Eu passo me toca, mando rega, alabracé. Eu vou sentir a presença de Jesus nessa mulher, irmão. Aonde é o Espírito? A liberdade, você tem total liberdade para adorar ele aqui nessa noite. Alabracé que me toca, comigo na rega, alabracé que vira cega, alabracé. Jesus está dizendo: nós estamos sentindo saudade de pessoas que há muito tempo não falavam em línguas. Repartida, abre a sua boca nessa noite e adore ao Senhor. Isso vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Jesus está aqui, Jesus está na casa, irmão, Jesus está na casa. Olha o Espírito do Senhor para cima. Você que vira fome, a batuque da cega, a você que não assume em jogo, a mano não é, a você que não joga é cega, a você que não é cega. Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde há o Espírito, a liberdade. Eu não vejo símbolo aqui nenhum para poder barrar a sua adoração, irmão. Então, pelo amor de Jesus Cristo, dá o seu melhor, fique à vontade. A recompensa ela vem do céu. Eu tenho 1000 motivos para glorificar Deus aqui nessa noite. O primeiro motivo, vou dizer para você, se você estiver comigo, sai comigo no glória. Lá em Salmos 81:10 vai dizer assim: sou eu, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abrirei a sua boca, que eu te encherei. Deixa aqui o Espírito, abre a boca, abre a boca, abre a boca para adorar. E Salomão, irmão, Salomão ele conta sobre tudo o que aconteceu na sua trajetória de vida. Mas ele deixa bem claro que uma semente ela precisa ser semeada. Mas se nós olhar para o vento, nós não vamos semear.
E o que é semear, irmãos? Semear a palavra de Deus. Aleluia. Quanto mais nós semeamos a palavra de Deus, nós sabemos que quem vai dar o crescimento é o nosso Deus. Então que nessa noite, irmãos, a sua fé, ela venha permanecer sobre a sua vida. Aleluia. Talvez você entrou aqui com a sua fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas nós sabemos que a mostarda é uma das árvores maiores que existe depois de grande. Aleluia. Ou seja, Oh, glória. quem está te enxergando pequenininho aqui hoje, vai ter que ver a glória de Deus amanhã na sua vida. E vai dizer bem assim, verdadeiramente, esse tem fé, esse tem fé, valeu a pena. Sabe por quê? Quando Paulo, ele vai chegar até os seus últimos dias, Paulo vai dizer bem assim, que a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas que se esperamos. Se esperamos em quem? Se esperamos em Deus, irmão. Se nós olhar para o homem é falho, é pecador igual nós, não vamos encontrar nada. Mas quando esperamos no Senhor, aí o negócio muda, porque a história é diferente. Lá em Salmos 40 vai dizer bem assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração e se inclinou para mim. Esperar com paciência, irmão, não é a gente cruzar o braço, não, é entregar os nossos problemas na mão do Senhor, não desistir e ir avante, mesmo que seja tropeçando, mesmo que seja fadigado, mas não desistir, porque as promessas do Senhor ainda estão de pé. Salmo 125 vai dizer bem assim: o que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permaneçam para sempre. O recado de Deus para você aqui nessa noite é: permaneçam para sempre na presença do Senhor, porque o Senhor tem uma grande obra na minha e na sua vida. Se você quer, aplaude o Senhor.